Galera, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso Golang na Prática. Hoje a gente vai conversar sobre funções e essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Porque o assunto de funções ele é bem complexo, envolve bastante coisa. Então, para que a gente não tenha um vídeo muito grande aqui, uma aula muito grande e maçante, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Mas antes da gente continuar para o assunto, eu queria lembrar vocês que tem uma galera nova chegando aqui e eu queria lembrar vocês como é que vai funcionar esse curso aqui, né? Então a gente vai ter 3 módulos. Esse que você está assistindo agora é o Go básico, onde a gente vai entender o beabá da linguagem mesmo, toda a sintaxe, toda a estrutura e etc. Como que a gente começa a programar em Go. A gente vai ter um segundo módulo de Go avançado e lá a gente vai se aprofundar bastante em temas muito mais complexos da linguagem, em boas práticas e o Go Way, que a gente fala, que é a maneira que o Go foi feito para ser programado, como que a gente consegue programar em Go sem sotaque, né, sem trazer o sotaque de outras linguagens, etc. Tudo isso a gente vai ver no Go avançado. Funcionamento da linguagem por baixo dos panos também vai ter bastante coisa assim lá. E o terceiro módulo, que vai ser o nosso filé mignon, é onde a gente quer chegar, o nosso grande objetivo é o módulo de arquitetura e design de software em Go, tá? Muito se fala que, do ponto de vista de arquitetura e design de software, a linguagem independe, né? Os conceitos são os mesmos para todas as linguagens. Entretanto, na prática, quando você traz isso para a prática, a gente vê que não é bem assim. As linguagens, sim, influenciam no design e na arquitetura de software. Você vai ver que existem muitas diferenças de como que as pessoas organizam e estruturam os projetos em Go versus como elas fazem isso em outras linguagens. E é sobre isso que a gente vai falar nesse último módulo, tá? Onde a gente vai construir uma aplicação do zero, a gente vai construir um microblog do zero, tipo Twitter, assim. E vocês vão ver que lá a gente vai aplicar tudo, né? O que a gente aprendeu. E vocês vão ver que os projetos em Go são organizados de maneira completamente diferente de outras linguagens, tá bom? Então, sim, a linguagem influencia no design e arquitetura de software, tá? Se você ficou interessado nesses módulos aí, tanto o Go básico que você está vendo agora, quanto o Go avançado e o arquitetura e design de software em Go, eu vou convidar você a se inscrever aqui no formulário, preencher esse formulário que tem abaixo aqui na descrição do vídeo, que é o formulário de interesse no curso. E aí eu vou saber que você está interessado, eu vou te comunicar assim que esses módulos estiverem disponíveis e você tem a oportunidade também de dar o seu feedback, o que você gostaria de ver nesses cursos, quais assuntos você gostaria de ver, através desse formulário também, certo? Então fica à vontade para preencher lá. Show de bola, vamos então para o assunto do vídeo, que é funções em Go. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a sintaxe, a estrutura de uma função em Go. Então isso aqui, senhoras e senhores, é uma função em Go. Essa função ela está somando dois valores, A e B, e retornando o resultado. Então qual é a estrutura de uma função em Go? A gente começa aqui pela keyword. Lembra lá da última aula? As keywords são as palavras reservadas da linguagem. Toda vez que você quer definir uma função, você começa com a keyword func, certo? Em seguida, você vai ter o identifier, também voltando da aula passada. O identifier é o nome dessa função. Esse nome você que define, você pode chamar essa função do que você quiser. E lembrando que em Go tem a diferenciação entre começar com letra maiúscula ou começar com letra minúscula na hora de definir o identificador. Nesse caso aqui, letra minúscula quer dizer que a função é privada. Se ela fosse com letra maiúscula ou S maiúsculo, a função seria pública, certo? Em relação ao pacote. Esse é um assunto que a gente vai tratar mais a fundo na aula sobre pacotes, então não se preocupem agora. O importante é vocês só saberem que as funções elas são case sensitive, certo? Então, dependendo de se começa com uma letra ou com outra, muda. Isso tem função dentro do Go. Movendo para frente aqui, a gente tem os parâmetros, que é o A e o B, do tipo int. E muito importante lembrar aqui que existe uma diferença bem grande entre parâmetros e argumentos, certo? Uma função ela é definida com parâmetros, mas ela é chamada com argumentos. Então tem essa pequena diferença aí na nomenclatura. Quando eu estou definindo uma função, a assinatura dela aqui que vocês estão vendo, está em colorido agora, eu chamo isso aqui de parâmetro. Quando eu for chamar essa função para somar dois números no meu código, aí eu passo para ela dois números e esses dois números são chamados argumentos. Então tem essa pequena diferenciação aí, tá bom? Legal isso aqui também. Quando a gente tem uma sequência de parâmetros que tem o mesmo tipo, a mesma tipagem, a gente pode omitir essa tipagem, como eu fiz ali, eu omiti a tipagem do A e deixei só a do B. E aí o compilador do Go entende que todos os parâmetros atrás ali, que estão sem tipo, eles são do tipo int também, beleza? É uma maneira da gente economizar um pouco de espaço aí também na hora de escrever nossos códigos. Por fim, aqui a gente tem o tipo do retorno da função, que vai retornar um inteiro também. Então ela soma dois inteiros, retorna um inteiro, que é a soma dos dois. E, finalmente, a gente tem o corpo da função, que nesse caso aqui só está retornando o A mais B mesmo, né? Uma operação bem básica.
Então, essa, senhoras e senhores, é a estrutura de uma função em Go. E é lógico que a gente consegue aprofundar muito nesse assunto aí. Tem muita coisa pra gente conversar sobre essa coisinha que vocês estão vendo na frente de vocês aí. E a gente vai começar, dando um rápido lembrete aqui, a gente também consegue definir funções sem nenhum retorno, olha só. Então essa função logDebug, por exemplo, ela recebe uma mensagem, um string, e o que ela está fazendo é printando na tela, usando o pacote FMT, a função printf, que a gente já conversou em outras aulas. Então ele vai printar debug, 2 pontos, e a mensagem ali, entre aspas, certo? Aspas simples. É isso que essa função faz. Ela recebe a mensagem e printa lá na tela. Então aquele %s vai ser substituído pela mensagem que ela recebeu como parâmetro ali. Então percebam que essa função ela não tem nenhum retorno, né? Então aquele slot onde a gente coloca o tipo de retorno da função ele está vazio, né? Ele só abriu a chave direto. Isso é possível também, não está retornando nada. Falando em retornos, vamos então conversar mais a fundo sobre parâmetros e retornos em Go. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês sobre isso especificamente é sobre os retornos múltiplos. Então observe essa função aqui. Ela está dividindo dois inteiros, A por B. Só que é uma divisão de inteiros, então ela não tem número com vírgula. Então o que a gente retorna? O quociente e o resto, certo? Então a gente abriu ali o var, né? Um jeito de declarar várias variáveis de uma vez só. Você escreve var uma vez só, abre e fecha parênteses, e aí eu defini as duas variáveis ali. A primeira é o quociente, A dividido por B, e a segunda é o resto, A, resto da divisão por B, certo? E aí eu retorno, em seguida, o quociente e o resto. O que tem de diferente aqui da função que a gente viu anteriormente? A gente tem o famoso retorno múltiplo aqui do Go. Percebam que lá na assinatura da função, lá em cima, bem aqui, ó, eu estou retornando 2 inteiros. E aí quando a gente coloca mais de um retorno na função, a gente precisa desse parênteses aqui, tá bom? Aí vírgula. Esses são os 2 retornos que a gente vai ter nessa função aqui. Então sim, em Go você consegue retornar mais de um valor numa função. A função pode retornar até n valores, quantos você quiser. E é assim que a gente faz para definir esses retornos múltiplos, certo? Ainda falando de retornos múltiplos, aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente usa esses retornos múltiplos, né? Então se uma função consegue retornar mais de um valor, como é que a gente faz para pegar esses 2 valores que ela está retornando? É dessa maneira aqui. Então eu coloquei aqui embaixo a função, mantive ela aqui, né? E quando a gente for usar a função div, então eu vou dividir 5 por 2, por exemplo, aí eu coloco os valores que ela retorna, né? Eu coloco em vírgula aqui, ó. Então o primeiro valor é o quociente, está aqui embaixo, e o segundo valor é o resto, que está aqui embaixo também, certo? E aqui eu estou usando o operador curto de declaração, da última aula também, Short Variable Declaration. Então eu estou criando essas variáveis e ao mesmo tempo atribuindo valor a elas. E aqui é o valor do quociente e do resto, show? Então a divisão de 5 por 2 daria 2 e o resto 1, beleza? Então eu teria 2 aqui no quociente e o resto 1. Então é assim que a gente usa retornos múltiplos em Go. Vou dar um spoiler para vocês agora. Como que a gente faz para retornar erros em funções, né? Então aqui, por que eu estou falando isso, né? Porque esse é o principal uso dos retornos múltiplos em Go, né? Por que o Go deixa você retornar mais de um valor na função? Principalmente por causa disso aqui. Percebam que aqui eu tenho uma função muito parecida com a anterior, que é uma função de divisão, mas agora ela recebe 2 floats, então são números com vírgula, não são inteiros mais. E aqui eu estou omitindo o tipo do A, né? Porque é o mesmo do B, então eu coloco uma vez só. E eu retorno um float e um erro. E aí essa é o spoiler que eu queria dar pra vocês, né? O que é esse erro aqui? A gente vai ver isso lá na frente, vamos ter uma aula só sobre erros no Go. Mas geralmente é para isso que a gente usa no Go esses múltiplos retornos, certo? Então o que essa função está fazendo? Ela está verificando se o B é igual a zero. Por quê? Porque se o B for igual a zero, a gente não consegue executar uma divisão. A divisão por zero é inválida, uma operação matemática que não existe, certo? Então, se for igual a zero, e aproveitando assim que a gente declara if no Go, né? Não precisa daqueles parênteses aqui, como em outras linguagens. Então, se b for igual a zero, a gente retorna um zero, que é o zero value do float. Lembra disso, né? Lembra da última aula? Que é assim, eu preciso retornar alguma coisa que seja float aqui. Então, eu estou retornando zero porque é o zero value do float. Isso é muito comum em Go. E em seguida, eu estou retornando um erro aqui, dizendo, ó, isso aqui é uma divisão por zero. Isso aqui não pode acontecer, certo? Agora, se o B for diferente de zero, beleza, daí eu vou retornar o A dividido pelo B e o nulo no erro, né? No lugar do erro, eu retorno o nulo. Então é assim que a gente faz para lidar com erros em Go. E é para isso que a gente usa os múltiplos retornos. Aqui a gente está retornando 2 valores, né? Nesse caso aqui, um float e um erro. Vocês vão ver isso com muita frequência na prática no Go e também aqui no próprio curso. Então, não se preocupem com isso agora, é só um spoiler do porquê que a gente usa múltiplos retornos, mas de fato vai ser muito útil na vida de vocês na hora de programar em Go, beleza? E agora a gente vai falar sobre named returns. O que é isso? Os named returns, eu vou dar um exemplo de código aqui para vocês, são esses carinhas aqui, ó. Calculate rectangle params, ou seja, calcular
parâmetros do retângulo. Ele vai retornar aqui a área e o perímetro. Eu só quebrei a linha aqui, tá? Então pode ser um pouco difícil de entender para quem não está acostumado com a formatação do Go, mas o que eu fiz aqui, eu só quebrei a linha. Então aqui são os dois parâmetros que a função recebe, ambos do tipo float64, e aqui são os retornos dela. E olha só que interessante, o que está diferente aqui? Na função anterior, a gente só estava dizendo qual que era o tipo do retorno, ou dos retornos, certo? Aqui não, aqui a gente está dizendo também o nome do retorno. Então eu vou retornar a área, vírgula, perímetro e um float, e estou dizendo que os dois são do tipo float64, igual aqui em cima, certo? O que é interessante dos named returns? Eles agem como se fossem variáveis definidas no topo da função, certo? É como se estivesse definindo duas variáveis, área e perímetro, lá no topo da função. Então eu posso utilizar essas variáveis como se elas já estivessem definidas. Para que serve isso? Né? Serve principalmente para documentar o significado dos valores de retorno. Então, se a gente voltar aqui na outra, ó, na divisão, eu estou retornando 2 inteiros aqui, mas do ponto de vista de quem usa esse método, eu não sei o que são esses 2 inteiros, né? Poderia ter outros valores sendo retornados aqui, inclusive, e eu não sei o que é cada um desses valores. Aqui tá fácil de entender, né? Porque eu estou colocando o nome da variável, quociente e resto. Mas em outros contextos pode não ser tão fácil de inferir o que significa cada um desses retornos. Eu poderia, por exemplo, retornar o resto antes e o quociente depois, né? Então fica difícil de entender. E por isso surgem os named returns. Voltando aqui, que são esses caras aqui. Então, para especificar direitinho que o primeiro parâmetro é a área e o segundo é o perímetro, que eu estou retornando, então a gente diz qual é o nome dos parâmetros aqui. Como eu disse para vocês, eles agem como se fossem variáveis definidas no topo da função. Então, tanto a área como o perímetro, vocês vão perceber que eu estou usando o igual para atribuir, e não o 2 pontos igual, né, o short variable declaration, ou operador curto de declaração. Por quê? Porque essas variáveis já estão definidas, elas já foram criadas. A partir do momento que você define nomes para os parâmetros de retorno, é como se você já tivesse essas variáveis criadas, tá? Ou no caso aqui, a área e o perímetro. E aí depois eu retorno, né, a área e o perímetro. É assim que funciona. Se por acaso eu usasse o 2 pontos igual aqui, eu estaria sobrescrevendo essa variável padrão que foi criada através do name de return aqui, tá bom? E a gente pode, então, falar um pouco sobre o naked return. A diferença entre essa função aqui e a anterior que eu acabei de mostrar para vocês é que essa daqui não tem nada no return aqui. Eu só dei um return vazio. E é por isso que a gente chama de naked return, certo? É um return pelado, vamos dizer assim. Eu preciso explicar para vocês que isso existe, mas sinceramente, eu não recomendo utilizar. De verdade, eu acho que prejudica bastante a readability, né? Que é a tua habilidade de conseguir ler rápido, entender rápido o código. Mas é importante saber porque vocês vão encontrar esse tipo de coisa aí em alguma codebase por aí. É importante saber o que significa. Quando a gente tem named parameters, named returns, né? Que são o área e o perímetro aqui nesse caso, como eu já estou atribuindo dois valores a esses dois parâmetros aqui, quando eu dou um return, eu não preciso nem especificar que eu estou retornando a área e o perímetro, porque ele já entende automaticamente que o que está sendo retornado são essas duas variáveis, sabe? Então, a gente só pode dizer return mesmo e ele vai funcionar, certo? Mas como eu disse, não recomendo usar isso aqui porque fica confuso o código, né? Imagina uma função maior, por exemplo. A própria documentação do Go recomenda não utilizar, o que é meio bizarro, né? Principalmente para funções maiores. Agora a gente vai conversar sobre funções anônimas, e esse é um tema bem interessante. O que são funções anônimas, né? Em Go, as funções, no modo geral, elas são valores de primeira classe. E presta atenção, esse é um daqueles temas também que os cursinhos de Go por aí não vão te ensinar. O fato das funções serem valores de primeira classe no Go significa, resumidamente aqui, que as funções são tratadas como qualquer outro valor dentro da linguagem, como por exemplo um int, um string, alguma coisa, e por isso elas podem ser atribuídas a variáveis, ou seja, você pode atribuir uma função para uma variável, você pode passar como argumento para outras funções, uma função passar como argumento para outra, e você pode retornar outras funções dentro da tua função também. Você pode criar uma função que o retorno dela é uma função, certo? Por quê? Porque as funções em Go são de primeira classe, são valores de primeira classe. A gente entendendo o que são valores de primeira classe, entendendo que o Go trata funções como se fossem qualquer outro tipo de valor, aí a gente consegue conversar sobre funções anônimas. O que são funções anônimas? Então perceba aqui que, diferente das funções que a gente viu até agora, essa função aqui, ela não tem um identificador, e é por isso que ela é chamada de função anônima. Ela só tem a keyword func, e depois já tem os parâmetros aqui. E em seguida tem o tipagem do parâmetro de retorno também, o corpo da função, mas ela não tem nenhum identificador. E eu estou atribuindo essa função anônima aqui a uma variável multi, chamada multi. E depois eu posso chamar uma variável, que é meio estranho, né? Mas é por quê? Porque essa variável é do tipo func, certo? Ela é uma função. Então, se essa variável é do tipo func, eu posso chamá-la. E aí eu consegui chamar a variável multi ali, 4 vezes 5 igual a 20, certo?
Então isso aqui é uma função anônima. E elas servem principalmente para serem usadas como valores. É útil para a gente poder passar uma função como argumento, como parâmetro para outras funções, certo? E a gente vai falar isso depois também, a gente vai falar mais disso depois. Eu comentei com vocês que as funções então são valores de primeira classe no Go, e eu queria fazer um pouquinho de código, rascunhar um pouquinho de código para mostrar como que funciona isso na prática, certo? Então vamos aqui pro ladinho, a gente tem a nossa ideia aqui preparada. O que a gente vai fazer? Temos lá nosso pacote main, função main, já temos o nosso GoMod aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai atribuir uma função a uma variável. E é bem simples, então eu vou definir aqui uma funçãozinha aqui em cima. Show de bola. E agora eu posso criar uma variável sum igual add, por exemplo. E esse add aqui, que é uma função, eu estou atribuindo essa função a uma variável chamada sum. Aí depois eu posso vir aqui fmt.println sum 3 e 4. Eu posso executar isso aqui agora. Go run main.go. Tá lá, valor 7, beleza? Então na prática é assim que a gente faz para atribuir funções para variáveis. E aí o segundo exemplo que eu tinha citado para vocês, que é o fato das funções serem valores de primeira classe no Go, é porque a gente consegue passar funções como argumento para outras funções, tá? Então eu vou dar um exemplo um pouco mais complexo agora para vocês entenderem do que eu tô falando. Imagina aqui comigo que a gente tem uma func operate. Ela recebe A e B, e os dois são do tipo int, e ela recebe uma operação. E essa operação, ela é do tipo func, que recebe um inteiro, dois inteiros na verdade, e retorna um inteiro. Eita, que começou a ficar complicado. Vamos lá, vamos quebrar isso daqui em partes. O que está acontecendo aqui, meu Deus? A função operate, ela recebe então A e B do tipo inteiro e recebe um segundo parâmetro chamado operation, que é uma função. E que função é essa? É uma função que recebe dois inteiros e retorna um inteiro. E a função operate em si, ela retorna por si um inteiro. E o que a gente vai fazer dentro dessa função? A gente vai executar a função que a gente recebeu como parâmetro, que é a operation. E vamos passar para ela o A e o B, beleza? Tá bizarro, tá difícil de entender, mas tranquilo, vocês já vão pegar melhor, tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero usar a mesma função operate, já que ela recebe uma operação como parâmetro, para executar uma soma e uma subtração em cima de dois números, certo? Então o result vai receber o operate. Eu vou passar 7 mais 5 e vou passar como parâmetro o add. Então eu passei como parâmetro, né, como argumento aqui, o 7, o 5 e a função add. Então eu estou passando como argumento uma função e vou ter um resultado. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um fmt.println o result. Vamos ver o que ele vai printar na tela aqui. Ele deve printar 7 mais 5, né? Que é 12. Tá lá. Show de bola. É o que a gente queria. Agora eu quero fazer a operação de subtração. Então vem aqui, sub. E agora eu não posso usar mais o operador curto de declaração, porque essa variável aqui já foi criada, certo? Então eu vou ter que fazer um reassignment, né? Atribuir outro valor, um segundo valor para essa variável. Não estou declarando ela. Lembrando da última aula, quando você usa o operador curto de declaração, tem que estar declarando pelo menos uma variável nova. Como eu não estou declarando uma variável nova, eu não posso usar ele, eu vou usar o operador de atribuição. Então eu operei aqui 7 menos 5 dessa vez, o resultado é para ser 2, e vamos printar lá os dois resultados agora. 12 e 2. Perfeito. Então aqui ele fez primeiro a soma e depois fez a subtração. E olha que interessante, eu estou passando uma função como parâmetro, certo? Então o operate recebe uma função, operation, como parâmetro, e essa função ela precisa seguir essa tipagem aqui, ó, essa assinatura. Dois inteiros como parâmetro, ela recebe e retorna um inteiro. Tanto a add quanto a sub obedecem esse tipo aqui, então eu posso passar tanto a add quanto a sub como parâmetro para a função operate, para ela executar para mim, certo? Então é assim que a gente consegue passar funções como argumento para outras funções dentro do Golang. Beleza, beleza, beleza. Isso, galera, vai ser muito útil para vocês em projetos reais, tá? Então, a gente só tá agora conhecendo, tendo o primeiro contato, mas são conceitos muito úteis dentro do Go como um todo. O terceiro exemplo que eu tinha falado de funções serem valores de primeira classe em Go é sobre como você retornar funções. Isso tem tudo a ver com um tema que a gente vai falar na próxima aula, na parte 2, que são as closures, tá? Se você não conhece esse tema, não tem problema, a gente vai explicar do zero depois. Como que funciona, assim, você retornar um valor, né? Eu vou fazer outro código aqui rapidinho. Show. O que nós temos aqui? Deixa eu apagar esse restinho aqui. Eu tenho uma função chamada getMultiplier, recebe um fator, e ela retorna uma função que recebe um inteiro e retorna um inteiro. Confuso, eu sei. Mas olha o corpo da função aqui. Eu tenho uma função e o retorno dela é outra função. E essa função que está sendo retornada aqui, ela tem o tipo int, ela recebe o tipo int e retorna o tipo int. Ou seja, recebe o tipo int, retorna o tipo int. Ela obedece esse tipo aqui.
certo? Uma função que recebe um int e retorna um int. Essa aqui também é uma função que recebe um int e retorna um int, beleza? E o que tem no corpo dessa função que a gente está retornando? Tem o x vezes um fator. Vamos tentar usar ela na prática, porque talvez fique um pouco mais claro. Então vamos lá, o double é igual getMultiplier vezes 2, certo? Olha que interessante. A gente pode agora dar um fmt preto println double sim. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu chamo a função getMultiplier, o que eu estou fazendo é passando um 2, que é o factor, como parâmetro. E aí eu estou retornando uma função que multiplica o x por um fator. E que fator esse é o 2, que eu estou passando aqui embaixo. Então, a variável double nada mais é do que uma função. E que função que é essa? Essa função aqui que foi a retornada. Então, eu chamo a função getMultiplier, que retorna essa função aqui, e eu armazeno essa função aqui dentro da variável double. Por isso que eu estou chamando ela de double. Porque como eu estou passando o 2 aqui como parâmetro, o que essa função faz, o que essa variável faz, é dobrar qualquer número que eu passe para ela. E é exatamente o que eu estou fazendo na linha 14 aqui. Então eu pego o double, que é uma variável que contém uma função, eu executo essa função double, passando o 5 para ela, e o resultado disso deve ser 10, certo? Então vamos rodar aqui, 10, beleza? Exatamente o que a gente esperava. Então o que eu estou fazendo aqui, pelas funções serem valores de primeira classe no Go, eu consigo retornar funções. Então o retorno de uma função pode ser outra função, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, beleza? Eu sei que é confuso, eu sei que é difícil, é uma coisa dentro da outra, a sintaxe é complicada, então eu recomendo muito que você volte e assista de novo esse trecho até ficar bem bom esse conceito na cabeça, porque a gente vai utilizar esse tipo de coisa lá pra frente no curso, tá? Então, é assim que funcionam funções como retornos do Go. E agora, a gente vai conversar sobre parâmetros variádicos. O que são parâmetros variádicos? E eu vou fazer uma coisa um pouco mais prática agora para a gente conversar sobre parâmetros variádicos. O que são parâmetros variádicos? A gente vai definir uma função aqui chamada sumAll, ou seja, some tudo. Eu vou passar um parâmetrozinho chamado nums aqui e aqui que vem a diferença. Eu vou colocar 3 pontos int e eu já vou explicar o que é isso aqui. Então, beleza, defini aqui uma funçãozinha chamada sumAll, some tudo. Tô passando como argumento aqui o nums, né, 3 pontinhos int. E o que essa função deve fazer? Ela deve receber vários números e retornar a soma de todos eles. E é para isso que serve esses 3 pontinhos aqui no Go. Eu tô sinalizando para minha função que eu posso passar para ela um número arbitrário de argumentos do tipo int, certo? E o que eu faço aqui? Então eu inicio uma variável com o valor 0, que é o sum, e aí eu vou fazer um for, eu vou iterar, não se preocupem com for agora, a gente vai falar disso lá pra frente, etc. Mas só para vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, eu tô iterando pelos nums que eu recebi como argumento, certo? E para cada número dessa lista de números que eu recebi, eu tô somando ali na minha variável sum, então eu tô acumulando essa soma, e no final eu retorno a soma de todos os números. Então, o que tem de diferente aqui dessa função do resto das outras que a gente viu até agora? É esses 3 pontinhos aqui, que o que ele está dizendo para a gente é que eu posso passar um número aleatório de argumentos aqui, quantos argumentos eu quiser do tipo int para essa função, tá? Quanto mais argumentos eu passar, mais ela vai iterar nesse for aqui e vai somar esses valores e retornar o resultado aqui no final. Vamos ver na prática agora como é que ela funciona e talvez fique um pouco mais claro. Então, por exemplo, eu posso dar um fmt .println, então eu vou printar na tela esse sumAll, o resultado dela, né? E aí eu vou passar 1 e 2 só, por enquanto. Eu não vou passar só 1 por enquanto, ó. Pode ser um parâmetro só, do tipo int. Então o que ele vai fazer? Ele vai iniciar a variável com 0, vai somar 1 e depois vai retornar, certo? Então se eu rodar aqui, vai ser só 1. Show de bola. Se por acaso eu passar mais um valor, eu vou somar 2 agora. 2. Então o resultado é para ser 3. Exatamente, 3. Por quê? Porque agora tem 2 valores. Esse nums aqui, na verdade, são 2 valores. Ele vai iterar pelos 2, vai somar os 2 e vai retornar, certo? E eu posso colocar quantos eu quiser aqui, ó. Qualquer valor, posso ir colocando, né? E ele aceita quantos você quiser, certo? Olha o tanto de valores que eu coloquei aqui, ó. Se eu rodar lá, ele vai dar um número gigantesco que eu não sei o que é. Aí, ó. Beleza? Mas é a soma de todos esses caras aqui. Isso no Go a gente chama de parâmetros variádicos e são super úteis também, tá? Se por acaso, outra dica útil também, né? Se por acaso você tem um array, né, ou um slice de números e você quer passar esse slice aqui para o sumAll, o que você pode fazer é o seguinte. Então eu vou colocar aqui o meu array, vou colocar um slice na verdade. Vou chamar de nums. Meus números vai ser um slice com 1, 2, 3 e 4, certo? Como é que eu faço para passar? Opa, faltou a tipagem aqui. Aqui eu estou adiantando algumas coisas também de sintaxe e tal, então é assim que a gente define um slice no Go, um array, né, de vários números.
A gente vai ver a diferença entre array e slice também lá na frente. Mas quando eu quero passar, então, vários números assim para minha função que recebe um argumento variádico aqui, o que eu tenho que fazer é usar os 3 pontos no lado contrário, tá? Então, assim, ó. Então aqui é como se eu estivesse desconstruindo esse slice de 4 números aqui e transformando eles nessa lista de números que está sendo passada como parâmetro aqui e que a gente vai somar todas elas, tá? Isso aqui deve funcionar. Tá aí, 10, que é a soma aqui direitinho do que a gente passou como parâmetro. Uma coisa que é interessante saber também, já que estamos conversando sobre parâmetros variádicos, é que a gente pode definir parâmetros fixos antes do parâmetro variádico, tá? Então, por exemplo, deixa eu tentar outro exemplo aqui. Vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Além do parâmetro variádico, você pode ter vários outros. Então, print with prefix. Aí eu coloco um prefixo aqui, do tipo string, e as mensagens. E aí é um variádico. String. Não se preocupem com a sintaxe do for aqui também, a gente vai ver isso depois, mas eu só estou iterando pelas mensagens aqui, tá? Uma por uma. fmt.println, prefixo e a mensagem. O que essa função faz, tá? Ela recebe um prefixo e recebe um número arbitrário de mensagens, aí ela itera por cada mensagem e ela vai printar na tela o prefixo e a mensagem, o prefixo e a mensagem, certo? É isso que ela está fazendo. Vou até colocar aqui, ó, print with prefix. Então vou colocar o prefixo full, e as mensagens vão ser bar, bas, cooks. Então, o que deve ser printado na tela? É full bar, full bas e full cooks, certo? É assim que deve ser. Então, prefixo que é full e depois cada uma das linhas, beleza? Vamos ver como é que isso funciona. Tá lá, full bar, full bas, full cooks, beleza? Show de bola. Então, perceba aqui o que eu fiz. Eu coloquei um argumento antes do parâmetro variádico, beleza? A gente pode colocar vários argumentos aqui antes do variádico, tá? Mas o variádico precisa ser o último argumento, certo? Isso é importante, essa regra, tá? Que é lógico, senão não teria como saber onde é que acaba o variádico e onde é que começa o outro parâmetro, se tivesse outro aqui, né? Se tivesse um segundo aqui, por exemplo, certo? Isso aqui não dá pra gente fazer. Beleza? Tem que ter, se tiver um variádico na assinatura, tem que estar como o último parâmetro. Gente, apesar de eu ter falado para vocês o que é a diferença entre parâmetro e argumento, é muito frequente eu confundir as duas coisas, tá? Eu vou falando e aí eu esqueço, eu confundo parâmetro com argumento e vice-versa. Mas enfim, o importante é vocês saberem a diferença de cada um deles. Então, resumidamente, só pode ter um parâmetro variádico e ele sempre fica no final da assinatura da função, né? Só para deixar claro. Show de bola. Voltando aqui, lá pra frente a gente vai falar sobre métodos em Go, porque eu tô falando sobre funções aqui, functions. No Go a gente não tem algo chamado, assim, a gente não tem algo que a gente chama de método. Na verdade a gente tem functions com receivers, que seria o equivalente a métodos de outras linguagens. Mas esse é um tópico um pouco mais avançado, eu preciso falar com vocês sobre tipagem, structs, antes de falar sobre métodos, né, entre aspas, né, ou funções com receivers. Então esse é eu quero que vocês saibam que sim, existe como a gente definir classes no Go e atributos e métodos para elas, e a gente vai falar disso lá na frente. Não é o escopo dessa aula aqui sobre funções por enquanto, mas a gente vai usar todo esse conhecimento sobre funções que a gente teve agora, a gente vai usar na hora que a gente for definir métodos e classes no Go também, tá bom? Por fim, meus queridos, eu queria dar um pequeno spoiler para vocês da próxima aula. Na parte 2 dessa aula aqui sobre funções ainda, a gente vai fazer o que a gente sempre faz aqui no Golang na prática, que é aprofundar muito bem os assuntos tecnicamente. Então a gente vai falar sobre closures, certo? A gente vai falar sobre uma aplicação prática de funções como parâmetro, que a gente já conversou aqui. A gente vai falar sobre o defer também, que é uma funcionalidade muito legal do Go, tem tudo a ver com funções também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o panic recover, que seria algo similar ao que seria uma exception em outras linguagens, tá? A gente vai falar sobre isso também, tudo isso na parte 2. Então até logo, vejo vocês lá.